ao qual você deixou para realizar muitas das suas compras de Natal e outras resoluções mais importantes feitas, por exemplo, em fevereiro de 2025, nestas últimas semanas do ano, o Mercosul e a União Europeia também chegam agora aos dias decisivos para o seu acordo, que já tem negociações há mais de 25 anos. A gente vai falar sobre isso e sobre outras notícias econômicas e políticas que serão relevantes para a sua semana. Hoje eu tenho um convidado, não sei se vocês conseguem ver, porque eu não lembro qual que está o ângulo da câmera, por isso eu vou levantá-lo. Ele decidiu que ele vai participar do jornal hoje, que será muito curtinho, porque sem tempo, irmão. Eu sou Ana Carolina Zitlag, uma jornalista aposentada. Deixa eu conferir se eu coloquei para gravar o microfone, eu sempre esqueço. Sim, eu coloquei. E eu te conto as principais, já falei disso, né? As notícias que você precisa saber para essa semana. Além do acordo do Mercosul com a União Europeia, a gente também vai falar sobre a eleição do líder de direita no Chile, o José Kast. Também vamos falar sobre novos acordos para o financiamento da guerra da Ucrânia e sobre negociações envolvendo chips chineses nos Estados Unidos. Chips chineses é uma expressão interessante para se falar. Vamos às notícias. Antes de começar, eu sempre esqueço também de pedir que você se inscreva aqui no canal e também se inscreva no YouTube, vá viver no Instagram, @sieds, deixe seu comentário, faça todas essas coisas que você sabe que você deveria estar fazendo para ajudar no engajamento. Sou péssima, né? Líderes europeus se reúnem em Bruxelas para discutir como fortalecer as capacidades militares do continente e garantir o financiamento contínuo da guerra na Ucrânia. Engasguei. O ponto central do encontro é a proposta de usar bilhões de euros em ativos russos congelados como garantia para um empréstimo de 210 bilhões de euros destinados a Kiev, a capital da Ucrânia. Vejam bem que manobra. Usar ativos bilionários da Rússia que estão congelados, inclusive em vários oligarcas e empresários do petróleo que têm as suas reservas no exterior, tiveram essas contas congeladas já logo ali no início da guerra contra a Ucrânia da Rússia. Alguns deles têm contas na Suíça, o que também gerou algum debate há mais ou menos 1 ano e meio, se não estou enganada, porque algumas contas foram vazadas e ficou se sabendo que grandes nomes da Rússia ainda tinham ativos em andamento, ainda tinham contas que estavam abertas, contas que estavam funcionando a partir da Suíça. A discussão também envolve os termos de um eventual acordo de paz. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, mencionou a possibilidade de uma votação ou referendo interno sobre permitir a cessão de partes da região de Donbás à Rússia, como parte do plano de paz defendido pelos Estados Unidos, um tema politicamente problemático dentro da Ucrânia. O cenário é agravado pelas tensões recentes entre a Europa e os Estados Unidos após declarações de Donald Trump. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, alertou que a Europa já está em risco direto, afirmando que o continente pode ser o próximo alvo da Rússia, caso não reforce a sua defesa coletiva. Eu moro na Holanda, caso você seja novo por aqui, Holanda aqui atrás de mim, e há um mês, mais 2 meses, o governo fez uma recomendação aos seus cidadãos que reservassem mantimentos, eu ia falar preservativos, pode ser também, dependendo do que você considera mantimento, que como até inclusive guardasse água, estocasse alimentos para a eventual escalada de algum tipo de conflito aqui na região. Inclusive, todo sábado não, toda primeira e segunda-feira do mês, toca um alarme ensurdecedor nesta cidade em que eu moro, e acredito que em outras cidades, e foi embora, que é um teste de alarme antimíssil ou anti-radiação, e eles também mandam no celular, é bem insuportável. Então o país se prepara aí para algum eventual problema. É assim que eu divido minhas notícias. A eleição de José Antônio Kast como presidente do Chile representa uma mudança brusca no perfil político do país, que vem há anos sendo governado pela esquerda. Com 99% das urnas apuradas, o Kast teve uma aprovação de 58,2% da população chinesa. Ele venceu com uma plataforma que é centrada em segurança e admiração pelos Estados Unidos e também pelo líder de El Salvador, Nayib Bukele. Que é isso? É meu tempo de uso. Isso também já é um recorrente aqui no podcast, sempre esse horário da manhã, que é quando vem a minha notificação de tempo de uso de tela. Não derruba o meu pinheirinho. Não derruba o meu pinheirinho. Não!
Pois muito bem, o José Cast, ele promete uma política de fronteira mais rígida, com uma zona militarizada e também a criação de uma força policial como o ICE dos Estados Unidos, que é a força que vai atrás de imigrantes. Ele também promete uma deportação mais rápida de imigrantes, principalmente venezuelanos, que são a maioria no Chile. Inclusive, um dado em paralelo, saiu uma pesquisa do IBGE que a força de trabalho brasileira já é 4% composta por imigrantes e principalmente venezuelanos. Veja que interessante, né? Essa mudança demográfica que tivemos na América Latina nos últimos anos. Segundo o presidente agora eleito do Chile, José Cast, isso é um problema para o país dele. E no campo econômico e social, ele também defende flexibilizar leis trabalhistas, reduzir impostos corporativos e diminuir regulações. Em pautas de costumes, ele prometeu revogar os direitos já limitados ao aborto no Chile e proibir a venda da pílula do dia seguinte. Ah, moleque, vai ter um problema. Vai ter um problema no Chile com isso. Vamos ver o que acontece. Mineradoras de terras raras no Brasil avançam com financiamentos dos Estados Unidos. Há algumas semanas nós conversamos aqui, eu e vocês, meus queridos ouvintes fiéis, que estão aqui desde muito tempo. Muito obrigada pela sua audiência. Inclusive, falamos sobre terras raras, que é um conjunto de minerais, conjunto de 17 elementos químicos que não são tão raros assim. Eles estão presentes em vários países, porém a sua extração e a sua reutilização são muito difíceis. Logo, a China mantém um monopólio desses minerais, que são utilizados para várias tecnologias que hoje são fundamentais na nossa vida, tal qual celulares, computadores, células fotovoltaicas, os processamentos para inteligência artificial, tudo isso usam esses materiais, incluindo o lítio, que é o mais famoso para baterias e tudo mais, e cuja concentração está muito grande, não só na China, como também no Brasil. E o Brasil é, inclusive, o país que tem a maior concentração de terras raras no mundo, porém, a sua extração é mais difícil. Agora, mesmo sem um acordo formal entre os governos brasileiros e americanos sobre minerais críticos, duas mineradoras com projetos avançados de terras raras no Brasil já fecharam financiamentos com os Estados Unidos. Essa é uma matéria da Folha que fez essa investigação. Serra Verde e Aclara, ambas em Goiás, firmaram contratos com o banco estatal americano DFC. No caso da Aclara, o acordo prevê a possibilidade de o DFC converter a dívida em participação acionária no futuro, que pode dar aos Estados Unidos uma vantagem estratégica sobre o destino da produção. Isso acontece em meio a essa corrida global por esses minerais. Inclusive, os Estados Unidos também fizeram um acordo recente com a China, justamente para tentar proteger essa demanda do mundo, né? E para que a China tenha um pouco de controle, menos controle, digamos assim, sobre a cadeia produtiva. O movimento, reforça esse interesse americano e também coloca o Brasil em posição estratégica na geopolítica dos minerais críticos. Na COP30 isso foi discutido também, porque minerais críticos estão, como muitos outros minerais extraídos no Brasil, sob áreas de proteção, sob áreas de florestas e que podem comprometer o ecossistema brasileiro, que já é bem comprometido. Militei. Acordo Mercosul e União Europeia entra em semana decisiva. Finalmente. Não derruba o meu pinheirinho, cara. Esse pinheirinho não vai durar. Eu já acho um milagre que ele tá em pé ainda. Dá pra ver, meu? Eu que fiz. Acho que dá pra ver. Isso aqui eu que fiz. O governo brasileiro teme que a União Europeia recue da assinatura do acordo comercial com o Mercosul, prevista para o próximo sábado em Foz do Iguaçu. Grande Foz do Iguaçu. Beijo pra Foz do Iguaçu. Saudades, ia muito pra lá quando eu era criança. A preocupação cresce porque o tratado, negociado há 25 anos, depende agora da aprovação política em 2 níveis na Europa. As votações devem acontecer entre terça e quinta-feira no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu. Fontes da BBC envolvidas na negociação afirmam que se o acordo não for assinado neste momento, as chances de retomada futura são praticamente nulas. Caso o acordo fracasse, o Brasil deve acelerar a sua estratégia de diversificação comercial, buscando parceiros na Ásia. Isso representaria um reposicionamento. Tá difícil? Isso representaria um reposicionamento geoeconômico relevante, enfraquecendo o eixo histórico Brasil-Europa e refletindo um novo equilíbrio do poder do comércio global para...
Deu pra entender? Perdão, antes de voltar, né? Vai ter essas discussões aí no Parlamento Europeu para ver se o acordo Mercosul-União Europeia, que não, que tá em discussão há 35 anos, 25, seria. China deve limitar o acesso a chips avançados. Conseguiu. Ai, tomara que tenha pego na câmera. Ele botou a bolinha na boca e saiu andando. China deve limitar acesso a chips avançados da Nvidia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a liberação da venda dos chips H200 da Nvidia para a China, uma das versões mais avançadas de semicondutores para inteligência artificial. Ainda assim, o governo chinês deve restringir fortemente o acesso a esses equipamentos. Acho que no começo da introdução eu falei chips chineses, mas na verdade são chips americanos, né? Nvidia é americana. Segundo fontes ouvidas pelo Financial Times, reguladores em Pequim discutem permitir apenas compras limitadas, com exigência de aprovação caso a caso. Empresas interessadas teriam de justificar por que fornecedores domésticos não conseguem atender às suas demandas tecnológicas. Afinal de contas, a China é uma das maiores produtoras também de chips, e agora eles estão importando dos Estados Unidos? A estratégia reflete o esforço chinês de buscar autossuficiência em semicondutores, ao mesmo tempo em que evita um choque abrupto para setores que ainda dependem da tecnologia. Caraca, esse gato. O episódio mostra como os chips de inteligência artificial se tornaram ativos centrais na disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. Que episódio bonito, curtinho, mas redondinho, você entendeu como deu para ligar todas as notícias? Se não, eu vou fazer isso agora, porque adoro a parte que eu acho mais massa no mundo, né? Agora também parei para pensar que ficou bem eurocêntrica, talvez porque eu esteja na Europa, e aí eu acabo considerando notícias que envolvam a Europa subjetivamente um pouco mais interessantes para mim, e aí trago para vocês aqui. Mas começamos falando sobre esse acordo na Ucrânia, né, entre Rússia e Ucrânia. Dá para viajar um pouco e falar sobre como isso está inserido no interesse global sobre mineração, sobre produção, controle de produção, controle de cadeia produtiva de alimentos, por exemplo. A Ucrânia é considerada o celeiro da Europa, a maior produção de trigo do mundo, segunda maior, os Estados Unidos é o primeiro. E depois vamos também para o presidente eleito agora no Chile, que é um dos maiores fornecedores de lítio para os Estados Unidos. Inclusive, a mineradora estatal do Chile tem um acordo econômico com os Estados Unidos para o fornecimento de lítio e também para... como é que chama isso? Transformação. Então, para o lítio não sair só bruto do país, eles também estão construindo fábricas para que eles possam fazer... Meu Deus, como é que é essa palavra? Sabe quando vem o material bruto e aí você faz alguma coisa com esse material para você tirá-lo do país já com valor agregado. Então, eu não lembro agora o nome da palavra. E aí temos também a notícia rara, a notícia das mineradoras avançando no acordo com os Estados Unidos, mineradoras aqui brasileiras de terras raras, né, que são mineradoras que competem com o Chile. Aí temos esse acordo do Mercosul com a União Europeia também entrando em vigor, que também tem um interesse nesse tipo de cadeia produtiva. E ainda temos a China que está limitando o acesso de chips. Tá tudo muito estranho. Não, não é limitando, né? Falei errado aqui, esse é o caso. Tô confusa. É isso, gente, acabou. Agora temos o quadro também, coisas que europeus fizeram na última semana que me irritaram. Deixa eu pensar. Isso me irritou. Eu moro numa cidade em que tem um dos maiores mercados de Natal da Holanda. A Holanda não é tão conhecida, digamos assim, pelos seus mercados de Natal, apesar de estar muito perto da Alemanha, e nós, por vezes, acharmos que eles são todas as mesmas pessoas. O que, estamos errados? Não, talvez, né? Muito engraçado eu estar falando isso, afinal de contas, eu me pareço com pessoas, tipicamente, de ambos os países, apesar de ser muito brasileira. Pois muito bem. A Holanda não tem esse afinco aí de fazer mercado de Natal tal qual a Alemanha. A Alemanha tem mercado de Natal muito maiores e muito mais legais. E mesmo assim, o que tá aqui na minha cidade, ele é muito bacana, ele é bem grandão, ele é bem bonitinho. Porém, existe uma coisa aqui que eles não são muito fãs de comer mesmo. Uma vez uma holandesa falou pra mim que eles não perdem tempo com comida. Então, pra eles, literalmente um pão, o almoço deles é um pão preto com uma fatia de queijo em cima
e um queijo durinho, assim, tipo, nem é um queijo derretido, é um pão seco com queijo em cima. E é isso, esse é o almoço deles, não estou brincando, eles nem se dão ao trabalho de colocar a outra fatia do pão para torná-lo um sanduíche. Apenas o pão e o queijo para eles está ótimo. E eles fazem isso porque eles não querem perder tempo cozinhando, sentando pra cozinhar, uma coisa meio, pra quê? Eu só quero. Eles comem pra se alimentar, né? Pra ficar ali em pé. E isso se reflete em absolutamente tudo. Eles não têm tantas comidas típicas assim, eles não têm restaurantes muito refinados, a comida de rua deles é. Eu fiz um sinal de caso você não esteja vendo o vídeo. E aí o que acontece é que isso se reflete também em feirinhas de rua, né? Então temos um mercado de Natal, como se fosse, imagina um grande festival, qualquer coisa de rua aí no Brasil. A gente vai ter pastel, a gente vai ter talvez cachorro-quente. Vamos pensar numa festa junina. Vamos pensar numa festa junina. Não, aí também é covardia, né? Comparar uma festa junina com o mercado de Natal daqui é uma covardia. Mas pensa numa festa junina. Tu não vai na festa junina pra comer? Eu vou na festa junina pra comer. Eu não quero mais nada da festa junina. Eu quero comer. E aí aqui dá pra fazer mais um paralelo, porque eles têm um negócio aqui que chama Glühwein, que é quentão. Quentão, sem cachaça. Tem gente que põe cachaça. Eu gosto de pôr cachaça no quentão. Sem a cachaça. Mas é quentão, é a mesma coisa, a mesma receita. Eles têm quentão aqui. Então dá pra sim comparar. E também no inverno, né? Então dá sim pra comparar a festa junina com o mercado de Natal. E aí a grande diferença é, você vai não ter nada pra comer. Tem tipo assim, um pão seco com presunto, uma salsicha, uns negócios, uma porção desse tamanico, que custa 300 rins. Aí isso me irritou. Isso me irritou. Porque eu falei, o que eu tô fazendo numa feirinha, no frio, né? Fofo tudo, as luzinhas assim, bonitinho. Se eu não consigo comer, se tudo muito ruim. Rapaz, isso me irrita. Então tá bom. Foi curtinho, né? Foi curtinho, mas é porque tem um anúncio. Se você ficou aqui até o final, comenta. Comenta se você ficou até o final, porque o meu anúncio é: eu tô indo pro Brasil daqui a 2 dias e Natal, Ano Novo, estarei no Brasil, então um beijo, vejo vocês daqui a 3 semanas. Não vai ter podcast, mal e mal vai ter um vídeo no Instagram, talvez eu faça alguma coisa, mas assim, não, sem tempo, irmão. Então desejo a todos boas festas, feliz ano novo, que bom pra você que tá no Brasil, também estarei, que bom, amém, comer e ir pra praia. É isso que eu quero fazer, tomar caipirinha. Então, um beijo, até daqui a 3 semanas.